Pessoal, já dei start aqui na gravação com protocolo, né? Eu vou divulgar primeiro o vídeo aqui do Senai e depois a gente continua aí com a chamada, tá? Chamada de hoje e incluir o som, tá? O vídeo aí que a monitora Ludmilla gravou para vocês. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Então, pessoal, vamos dar seguimento aqui. Deixa eu ver, eletricista industrial, ver se é a mesma, porque é uma planilha aqui. Analice já está aqui presente, eu vi aqui. Andreia também já está presente. Ana Clara, ainda não. Carla Franciele, eu sei que já desistiu. Deixa eu ver. Carlos Eduardo está aqui. Gabriel está aqui também, Alvarenga. A Nara também não, provavelmente não está vindo, mas Sandila ainda não apareceu. Sara Stephanie está aqui, presente. Tamara ainda não. Tandara já está presente, está aqui. Vitor Henrique Xavier, ainda não. Lembrando, pessoal, deixa eu já colocar os que eu sei que não comparecem. Aí lembrando, pessoal, que eu vou atualizar essa lista depois aqui, né? Até por enquanto, a Ana ainda não entrou. Ana Clara, Sândila, Tamara e Vitor Henrique. Ainda não vi aqui. Aí lembrando que na hora eu verifico, né? Os que entraram e daí eu atualizo, tá? Se alguém aqui que eu não citei o nome, eu pego e faço a atualização. Então, pessoal, agora vamos para a aula. Teve um aluno que me perguntou relacionado, eu parei, até deixei aqui que eu vou fazer no próprio na folha aqui o exercício. Vou até criar um rascunho aqui junto com vocês. E teve faltou um material, né? Inclusive, ele está na folha de desafio, parte dele, né? Está na folha de desafio 2.2, né? Então, como é que você vai saber disso, né? Eu teria que ter algo falando.
Aí por isso que eu refiz o material, pedi para Ludmila colocar e ela disse que já está, me respondeu agora há pouco, já está disponível, tá? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Só achar aqui. Então, pessoal, essa tela aqui já vocês conhecem aqui, que é a turma de vocês, né? Já estão em eletricidade, são 11 UCs, né? A gente está em eletricidade geral, depois instalações elétricas prediais, né? Nesse curso aqui de eletricista industrial. Depois nós vamos ver comandos elétricos. Geralmente, comandos elétricos a gente estuda no eletrotécnico sobre o nome de instalações elétricas industriais, mas eu dei uma olhada aqui, né? Até mesmo porque o conteúdo de vocês é um pouco diferente de eletrotécnica e, consequentemente, do de engenharia elétrica. Aí eu estou fazendo algumas modificações aqui. Então, comandos basicamente são instalações elétricas industriais. CLP, ele é uma continuação, né? Os controladores lógico programáveis, ele é uma continuação de máquinas elétricas, né? Ele está junto. Pois não, pode falar aí. A Ana Clara pediu para avisar que a tela dela não está funcionando. Aí ela está vendo com a colega do lado. Tá ok. Obrigado, viu? Depois eu coloco aqui. Então, CLP, ó, essas duas matérias aqui, na verdade, as três últimas de vocês, ela é uma matéria inteira do eletrotécnico e da engenharia elétrica são duas. Tem uma matéria lá da engenharia elétrica que chama comandos elétricos, né? A gente só fala de comandos, máquinas elétricas, a gente fala instalações elétricas industriais, tá? Então, essas três aqui é uma compilação de três disciplinas, na verdade, da engenharia de máquinas elétricas, né? Aí quando a gente fala de máquina elétrica, é desde motor, gerador e transformador também. Transformador é uma máquina elétrica, só que ela é uma máquina estacionária, ou seja, ela não tem giro igual o gerador e o motor elétrico. Ela é sendo preciosista, né? Ela é um transdutor, ela converte energia eletromagnética em energia elétrica, né, de maior nível para uma energia magnética. A energia magnética vai no núcleo do transformador, passa pelas bobinas do secundário, né? Aí existe um princípio que se o campo magnético passa por uma bobina, ele vai gerar um nível de tensão. Aí isso depende da quantidade de bobinas. E a saber, essa relação é diretamente proporcional. Então a gente vai ver conteúdo de máquinas elétricas, o mês da engenharia, conteúdo de instalações elétricas industriais, o conteúdo de comandos elétricos, e tem mais uma aqui, é das que eu estou me lembrando aqui. O soft starter o inversor de frequência, por exemplo, é uma das aplicações. Tem um soft starter, eu vou aproveitar para falar dele para vocês, tá? Eu não vou ficar só a aula inteira falando de inversor, né? Porque ele é uma das técnicas. E a de instalações elétricas prediais, na verdade, ela é uma compilação de instalações prediais, segurança e eletricidade, que vocês já tiveram com a professora lá, Thaís, né? E também de projetos elétricos prediais. A instalações, aí como é um curso de eletricista industrial, eu vou também falar de projeto junto com instalação predial. Do mesmo jeito que eu vou dividir em comandos, controladores e inversor, eu vou falar de infraestrutura de instalações industriais, né? E também de projetos, por que não, né? Vocês precisam ter essa noção, né? O eletricista industrial ele precisa falar, né? Ou pelo menos reconhecer a mesma linguagem do eletrotécnico, que por sua vez precisa reconhecer a linguagem do engenheiro eletricista. Então, pessoal, eu até mandei o material aqui para a Ludmila, ela já colocou
O material que está faltando para vocês é esse daqui, ó. E tá bem aqui, ó, aba postagem de superações, né? Lembrando, pessoal, quem ainda não enviou aqui para eu abonar a frequência desse dia, envie lá do dia 26/5, tá? Já abonei já dos que já me enviaram aqui. E é isso daqui, ó, o desafio 2.1. Eu vi que a SAP ela tá meio nebulosa, aí por isso que eu pedi para a Ludmila colocar esse material de referência, né? Para vocês verem de que tabela que saiu. É porque é o seguinte, vocês até podem me ajudar aí, né? Vocês veem a parte prática aí, né? Na empresa, né? Então, eu não sei se tem esse kit aqui. Esse aqui é baseado numa aula prática, né? Numa aula que a gente vê em laboratório. Então, eu adaptei ele para vocês, né, poder entender aí esse conteúdo. Então, vamos aos fatos aqui. Eu não vou nem pôr em modo apresentação, ela já está até aberta aqui. Eu vou pôr só para a tela ficar maior aqui, depois eu volto, porque a gente vai escrever aqui o conteúdo no próprio slide aqui, tá? Então, ó, após. Esqueci de apertar F5, foi mal, galera. Então, a situação de aprendizagem 2, eu tirei aqui todo o conteúdo para vocês entenderem, né, o que significa. Ó, alguns dias após ter feito o reparo no controlador, desculpa, gente, da filial de Pernambuco da Pendramin Limitada, né? Você e todos os supervisores da empresa foram convocados a participar de um treinamento interno sobre o tema, né, qualidade e custos. Ok. No treinamento, você teve uma visão da importância, né, da qualidade e os custos nos produtos e serviços da Pendramin. Imediatamente, você começou a ficar mais atento a esses quesitos, né? Quesitos é uma lista pode ser de materiais ou uma lista, um checklist, né, de coisas que você tem que fazer quando, por exemplo, numa manutenção. O ideal é você usar os princípios que a gente vê lá na NBR 5410, né? NBR 5410, ela é a Bíblia para o eletricista, seja ele de qualquer área, até do de linha viva, né? Mais para o eletricista industrial e para o predial, né? Para o eletrotécnico, para o engenheiro. Aí tem um item lá, item 7.1, que fala sobre inspeções, né? Então, você quando vai fazer uma manutenção, você quando vai fazer um projeto professor, o que que é isso? O as-built do elétrico, eu costumo dizer que é o projeto de trás para frente. O que é um projeto? O próprio nome já diz, projeção, né? Você desenha, você calcula, e daí você é, né, no desenho e no cálculo, você entrega para quem vai executar, para um eletrotécnico, para um eletricista, ele vai lá e executa, né? É como se quem criou o projeto, ele fosse, vamos dizer assim, um general, né, o comandante lá do batalhão, e quem executa, independente se é eletricista, eletrotécnico, até o engenheiro, né, tem um engenheiro executor, né, é que vai fazer aquela tarefa. Então, ele é igual um soldado, ele recebe a ordem e ele vai lá e executa essa ordem. Então vamos ver, né, que ordem é essa aí, né, nesse treinamento aí, né? Analisando o controlador, você constata que a queima dos componentes ocorre com uma periodicidade baixa, né, aproximadamente uma vez ao mês. Ok. Os componentes são importados e fabricados conforme a especificação, né? Aí é essa que é a questão. Que especificação é essa? E realmente eu não vi. Daí eu peguei o material aí na internet, compilei e mostrei essa especificação, né? Como a gente está tratando de um projeto, de um circuito, que provavelmente é um programa antigo, ainda o pessoal utiliza, chama PCAD, né?
O mais novo ele chama Eagle, né? A tradução do inglês lá, águia, né? É da Autodesk. Esse Eagle você projeta, por exemplo, vamos supor que a Sony está fazendo lá o PlayStation, ia falar o 3, né? A gente já está no 5. Mas eu lembrei do 3, é porque o 3 foi a primeira vez que a Sony aplicou é, circuito de duplo layout. Como assim, professor? O circuito normalmente, né? Se a gente, deixa eu desenhar aqui. Isso. Circuito normalmente aqui, ó, a gente tem aqui a placa, os resistores aqui, né? Ó, os resistores, com capacitor, né? Sei lá, vamos supor que é uma placa de um microprocessado aí, um microprocessador de um computador industrial. E aí, normalmente, tudo é montado no chassi, né, na PCB, só na parte de cima. Aí existe a tecnologia que você, além de montar na parte de cima, você monta, né, no layout de baixo, né? Essa é uma evolução. Aí você enxergando a placa é como se fosse uma bolacha, um wafer, né? Um waffle em que você faz um banho de ácido, dependendo, né? Ou processos luz ultravioleta, igual, por exemplo, para você produzir um microchip, o processo é foto, esqueci o nome lá. Você quer luz ultravioleta, né? E você literalmente é como numa impressora, aonde a luz ultravioleta bate ali, ele limpa a parte do desenho. Vamos supor que o circuito ele tem esse desenho aqui, né? Ah, tem esse resistor em série, ou esse em paralelo com esse. Aí tem a fontezinha aqui e tal. E daí ele vai fazer exatamente esse desenho, levando para o microprocessador, só que no layout aqui interno. O problema é que na parte de cima, nesse layout aqui, ele vai fazer essa trilha aqui, ó, utilizando só essa parte do waffle aqui. Aí aqui que ele vai colocar o resistor, por exemplo. Aí aqui ele levanta e coloca um capacitor eletrolítico, por exemplo, e aqui vai sair, né, os terminais vamos supor que o microcontrolador aqui, ele tem 6 inputs aqui, né? Aí os 6 inputs dele vai sair de um lado do outro, exatamente do tamanho do DIP, né, que chama Dual Inline Package, né, que é esse microprocessador. Aí vamos supor, o que que é um microprocessador? Ele é um circuito dedicado, é um circuito, sei lá, de telecomunicação, é um circuito de conversão de sinal analógico, por exemplo, em sinal digital. Só que esse circuito ele foi miniaturizado, né? Ou seja, numa escala bem pequena, semelhante à do microprocessador, ou seja, o microprocessado ele é uma atualização anterior ao do microprocessador que a gente conhece hoje, os da AMD, os mais famosos aí, né? Da AMD, da Intel, os Core Ultra da vida aí, né? Até os M, né? A gente está atualmente, acho que é no M5, é o M4, não me recordo. Os da arquitetura System on a Chip, né? O SoC lá da Apple, né? Então, eles são uma evolução desses microprocessadores, que aí você tem um circuito lógico aqui, bem pequeno, e o anterior a ele era uma placa igual a essa daqui. Ou seja, você foi diminuindo ali, compactando os componentes, igual, por exemplo, o primeiro computador que, segundo os especialistas aí, né, eu não sou especialista da área, mas segundo os especialistas, o ENIAC, né, ele nem foi, na verdade, o primeiro computador, mas enfim, na história está como o primeiro computador. Ele era mais para uma calculadora super poderosa, na verdade. Nem um computador assim com a arquitetura de John von Neumann não era, mas enfim, ele era uma sala imensa, né? E hoje, no tamanho de um, sei lá, de um processadorzinho, de uma calculadora,
você tem todos aqueles comandos que antigamente tinha lá do ENIAC. Ele basicamente era para calcular trajetórias, né, de bombas, né? O pessoal vinha com aquele acho que é o U-22, né? O bombardeio, aí ele soltava em queda livre, aí ele tinha que calcular, né? Quando você solta do repouso aqui né, uma bomba aqui, por exemplo, o avião ele tá voando e ele tá com esses dois movimentos aqui, ó. Ele tá com o movimento horizontal e um movimento vertical aqui. Aí tem uma composição de movimento. Então, ele vai estar voando nessa composição de movimento. A bomba ela não vai simplesmente cair em linha reta. Ela vai fazer uma espécie de uma parábola. Ou seja, se ele quiser soltar a bomba nesse exato ponto aqui, ele não pode estar voando nesse ponto e soltar ela aqui, porque senão ela vai parar lá na frente. Então, já antecipadamente, calculado lá pelo ENIAC, ele soltava a bomba lá, né, a Fat Man, né, que os horrores aí da guerra aí, né, Hiroshima e Nagasaki, por exemplo, né, soltou a bomba que ela veio cair exatamente ou em Hiroshima ou Nagasaki, exatamente aqui. Quando ele estava passando em cima, ele já tinha soltado ela antes. Então, ele foi um dos usos da guerra, foi esse, outro uso aí para descriptografar os sinais aí dos alemães e por aí vai. Então, a computação é isso, né? A eletrônica, ela nasceu disso, de você precisar calcular, de você precisar criar um componente para ele realizar uma tarefa aí para você, né? Então, esse é o contexto que vocês têm que entender quando a gente faz análise de um circuito, né? Análise aí, né? Fazendo uma correção propriamente dita, né? Então, a queima dos componentes a gente viu, né, que ela ocorreu com uma periodicidade baixa. Então, você fazer uma inspeção visual, ou seja, inspeção no componente, e uma inspeção por ensaio, utilizando o que a gente aprendeu, né, utilizando o multímetro, né? Aí o multímetro você calcula, selecionando lá o voltímetro, você calcula a tensão, você afere corrente elétrica, com o valor da tensão e da corrente elétrica, você consegue saber a potência, né? Você pode manipular as fórmulas para você também utilizar, né, valores, né, de tensão e corrente, por exemplo, né, usando a primeira e a primeira lei de Ohm e a lei das potências, você pode utilizar para achar outros valores, igual a gente viu na aula passada, né? Então, são importados e fabricados conforme a especificação. Não sei se vocês sabem, você já viu aí provavelmente vocês já viram pela internet. Tem um cidadão que tem um canal, ele monta, ele vai lá na China, se não me engano, eu não sei se é na China, é Shenzhen, e ele monta o que você quiser, um Samsung aí, o mais top aí, né? O que tem aí, um iPhone, tudo com peças de lá. Então, dependendo do tipo de peça, né? Você vai ter uma maior confiabilidade ou uma menor, né? Esses seriam os padrões de qualidade, né? Alguns componentes não seguem um padrão de mercado, ou seja, não possuem padronização dos valores. As trocas de componentes são executadas sem considerar a necessidade de novas reposições, né? Porque tem equipamento que vamos dizer assim, ele não, ele dá manutenção, mas em vez de você vir aqui e soldar, né, soldar um novo resistor aqui de soldar e colocar ele, às vezes você tem que somente substituir, por exemplo, o slot, no slot da memória RAM, ela está com defeito, né? Então você dissolda o slot, coloca um slot novo, né? Ele deu defeito por mau uso do usuário, por exemplo, né? E por aí vai. E utilizando a inspeção visual e inspeção por ensaio, utilizando equipamento para detectar esse defeito. Alguns componentes, ou já li isso, né, são executados sem considerar essas exposições. Diante dessas constatações, você decide verificar se no controlador há componentes fora de padrão, que não existam em estoque. Então, a ideia era essa, que você aí, né, no momento presencial e na empresa, tivesse esse
esse circuito aqui, como eu não sei se vocês têm aí, né? Porque a nossa parte aqui é totalmente AD, né? Então a gente vai se limitar aqui a fazer uma análise desse circuito. Eu vi que nem um controlador não tem. O suposto controlador, que na verdade vamos dizer assim, é um motivo para você fazer uma análise, por exemplo, aí nos resistores, né? Ah, visando garantir a produção sem interrupção por pane do controlador e, consequentemente, minimizar os custos da empresa, né? O ISO 9000, por exemplo, né, de qualidade, aí, você traça uma estratégia para solucionar o problema de padronização. Essa estratégia existe resposta a três desafios, né? O um aqui é identificar entre os componentes existentes no almoxarifado em uso no controlador aqueles que são padronizados e os que não são para permitir as condições de reposição imediata em caso de necessidade. Então, esse seria a nossa primeira, que é a atividade de análise da atividade de hoje, né? Aqui, próxima aula vai ser determinar os novos valores, né, para os resistores padronizados que estão no estoque para substituir são daqueles não padronizados. Que aí você vai fazer uma inspeção visual na placa e pode ser que você encontre um valor de resistência que é o que não está, né? E eu identifiquei isso aí pela tabela. É, por interrupção da produção, por falta de resistores, né? Lembra que eu comentei em aula anterior que tem uma giga de teste, né? Empresas aí muito grandes aí, tem uma da China, uma não, né? Várias da China aí que eu conheço, e aí ela tem as máquinas, e as máquinas têm, é como se fosse uma metralhadora mesmo. Ela tem os vários capacitores, você recarrega ela como se fosse uma metralhadora. Aí tem capacitor, tem resistor SMD, tudo que precisa para aquela placa. Por exemplo, é da fábrica lá da ASUS, né? Eu vi pela internet aí, né? É que você tem essas máquinas e elas fazem a verificação assim rapidamente em tempo real. Aí, se der um defeito, aí que ela vai para uma pessoa, ou seja, na produção, geralmente para dar agilidade, a máquina, ela atualmente ela está fazendo praticamente tudo, né? E se você não tem uma máquina que faz isso, você não tem competitividade no mercado, né? Provavelmente, se a Pendramin não se atentar para isso, né? O pessoal aí de venda de produtos e tal, não se atentar e trazer essas preocupações lá para o, né, você, eletricista industrial que está lá, o eletrotécnico, o engenheiro eletricista de lá, né? Se não trazer essas dúvidas, essas dicas, né? Assim, todo o trabalho, pessoal, a gente tem que descobrir qual que é a dor. Ou quando eu falo qual que é a dor, qual que é o problema? Partir do problema, se a gente entende o problema, nós podemos desenhar uma solução para isso, tá? Então, o que vocês têm lá é esse circuito aqui. Aí eu peguei no software aqui, eu desenhei. E pela descrição aqui, se vocês forem olhar aqui, ó, tem o valor do resistor 1, tá? Aí eu fui colocando em ordem aqui, ó, tá vendo? Os slots aqui, ó, vai aqui o 1, o 2, o 3, e é só resistor, pelo que eu entendi, né? Então essa parte do controlador deve ser uma parte de controle de potência. Isso eu tô pela minha experiência aqui, né? Não tem um controlador que ele faz literalmente o controle ali de uma máquina, né? Por exemplo, o inversor de frequência. Ele é um CLP, só que ele é um CLP dedicado. Aí o que que ele faz, professor? Antes da placa solar, ele fazia só uma coisa. Se você quiser, além de startar um motor elétrico, né? Você precisa também controlar a velocidade, igual numa ET da vida, né? Uma estação de tratamento de água da Saneago, né? Nossa aqui, por exemplo. Você precisa controlar o recalque, ou seja, a força de sucção ali, eles chamam de quê, né? Quantidade de vazão, né?
você tem que controlar, porque sempre é assim, você pega de uma bacia, e se essa bacia ela está mais baixa, né, se a bacia hidrográfica que abastece a região e o município, né, e as cidades vizinhas, se ele está mais baixo, primeiro, o que que o pessoal vai projetar? Vai projetar em vários pontos, uma que esteja no azimuth, ou seja, ali na topografia do terreno, no lugar mais alto. Então, essas várias estações de tratamento de água, ela pega lá da bacia, sei lá, do meia ponte, por exemplo, leva, né, se ele tiver mais baixo, né, porque tem locais em que está abaixo do meia ponte, tem locais em que está mais alto. Os que estão abaixo dá para você levar, mas antes você não pode levar simplesmente direto do meia ponte para a residência, né? Você tem que levar para a estação de tratamento. Aí já estrategicamente você escolhe uma estação de tratamento numa topografia mais alta e dali você vai distribuir para as residências, para as indústrias, né? Para quem deve distribuir, né? Mas você tem que pegar essa água, fazer a sucção dela, né? Aí usa o inversor de frequência e daí lá na estação de tratamento você trata a água para torná-la potável, né? Para evitar doenças, né? E aí depois você tem a certeza, você fez o tratamento, passou pelos tanques de decantação, passou pela quantidade de cloro, minerais aí necessários. Aí é que você envia para as residências, né? E aí passa lá pelo hidrômetro, coisa que a gente já conhece. Então você tem que fazer toda uma logística aí. Aí igual esse controlador, ele controla alguma coisa. O que que ele controla? Não falou, não sei aqui. Mas aqui é a parte de potência. Aí tem os slot A aqui, ó, o A, o B e o C, né? E daí ele fala, era essa tabela que estava faltando aqui, pessoal. Essa tabela, ó, com o valor do resistor 1, né? Quantidade só tem um, né? É o de 5 ohms, aqui é 6,5, né? 10,4. É, o R4 de 6, o R5 3,6 e o R6 de 1,8. E vocês veem que a partir do 7 aqui ele fala entre A e B, a equivalente, mas note que ele não tem só 6 resistores, ele tem 7, 8, 9, ou seja, ele tem mais 3 aí. E daí, ó, por último aqui, ó, o valor da resistência equivalente entre A e B é 5. O valor, então você já está entendendo o que que é, né, a atividade é a gente fazer esses cálculos aqui e descobrir, né? Então ele já deu a resistência equivalente. Aqui a gente não precisa descobrir, né? Mas e aqui, ó, a gente tem a resistência equivalente, mas a gente não tem nenhum resistor aqui. E aí eu estou chutando, né? Como ele não me deu o esquema aqui, eu estou chutando que esses resistores eles têm o mesmo valor de resistência. Estão vendo que ele só deu ó, o valor da resistência equivalente do primeiro, mas ele nem precisava, porque a gente calcularia aqui, né? E descobriria usando lá o algoritmo que daria 5. Aí vamos ver se realmente está dando 5 aqui mesmo. O intuito é esse. Você vai verificar se realmente está dando 5. Agora, do R7, R8 e R9, ele não fala nada. Ele só fala que entre o ponto C, né? O ponto C e o D a equivalente, né? Por isso que eu coloquei REC aqui é igual a 1. E entre A e D, ou seja, no total, no global, dá 10. Então eu estou chutando, né, pela minha experiência, que vai ser a união desses dois aqui, tá? Professor, que outro material aí? Deixa eu sair aqui. Aí eu individualizei aqui para a gente fazer análise aqui dos cálculos aqui. Ou pelo menos a gente começar a ver o que que a gente tem para a gente poder solucionar esse problema aqui, tá? Então, ele deu a resistência equivalente aqui, ó, porque vocês concordam que
dando a resistência equivalente aqui, ó, entre o 4, o 5 e o 6, né, o B e o C, vocês concordam que ele vira um resistor só? Né? Se é o resistor que representa eles, então o 4 pode ficar aqui, né, no lugar dele. Já esses aqui, ó, o 5 pode ficar no lugar dele, beleza? Então, eu poderia já, assim, de cara já, né, para a gente ter essa análise aí, né? Eu poderia redesenhar esse circuito. Vamos refazer aqui, ó. Então, a gente tem o ponto A aqui, ó. Aí falou aqui, ó, e a resistência equivalente entre R1, R3, R2 e R3 é igual a 5. Ah, não me... Essa IA aqui, em vez de me ajudar, ela atrapalha aqui. Estou desenhando aqui. Nossa Senhora. Oi, IA. Pronto, eu não soltei a pena da caneta que ele deixou eu fazer. Então, ó, esse aqui é 5 ohms. Ou você coloca o HM, ou então você coloca a letra grega aqui, né? O ômega, né? Minúsculo. Entre B e C, né? Ele falou que é 4. E entre C e D não falou nada, né? Então continua, né? 4 resistor, 3 na verdade, né? Aqui vamos puxar o ponto D. Aqui, ó, R7, R8 e R9. E aí, a pista que ele dá para a gente aqui é que a resistência equivalente, né, desses três aqui para ajudar é igual a 1. E aí a gente poderia redesenhar o circuito assim, ó. Então, pontos A, B e C, né? O 5, o 4. Aí por que que eu tenho que manter esses pontos aqui? Porque segundo, pessoal, né, o desenho do controlador é como se fosse não tem o slot, antigamente tinha, você colocava memória RAM, você colocava até a BIOS, né, o sistema básico aí de entrada e saída de sinais aí, né, é o que é a base, é o antigo DOS, né, a base para o sistema operacional que a gente conhece hoje aí, né, também para o Linux, né, e outros sistemas operacionais aí. Então ele tinha os slots aqui. Então provavelmente o controlador ele deve ser um CI que é colocado nesses pontos aqui, né? Uma parte dele entre o ponto A, B, C e D e a outra parte em outros pontos que nesse caso aqui ele não deu detalhamento do circuito, tá? E ele falou aqui, ó, que entre o C e D, a resistência equivalente aqui, ó, é 1 ohm, né? Então, e ele falou que é 10. Será que é 10 mesmo? Isso aqui, né, não foi eu que inventei. É na descrição. Cadê a descrição? Ah, isso daqui, ó, foi o material que eu compilei. Aí eu vi, só para vocês, ó, só para vocês terem uma ideia aqui, ó. Isso aqui é a SAP que vocês
tem acesso, né, à descrição dela, beleza? É, e eu já nessa aula eu já queria já falar sobre eletromagnetismo, que é importante, mas aí calma que a gente fala aí na próxima, aí. Vamos primeiro analisar e esses valores aqui, ó, eles estão na folha da atividade 2, né? A folha da atividade um é essa daqui, ó. Vamos olhar antes. Deixa eu baixar ela aqui. É essa daqui, ó. Ele só fala isso, ele fala de um circuito, mas cadê o circuito, né? Nem na SAP não tá mostrando, né? Aí lá eu encontrei, lá na atividade 2 essa tabela aqui, que ela deveria ter sido dada para vocês, né? Não só lá na folha da atividade um, né? Ou da atividade 2.2, também na 2.1. Aí por isso que eu compilei aqui, ó. Aí coloquei o circuito como esse material extra. E eu peguei, aí geralmente quando você vai fazer esse estudo, você, dependendo, aí vamos supor, a maioria dos resistores que a gente usa, já que a gente está falando de resistor, utiliza esse cerâmico, né? Ele é carvão, se eu não me engano aqui. Nós temos as tolerâncias aqui, né? A tolerância de 20%. Aí, basicamente, essa tolerância aqui é um cálculo que a gente aprende lá no segundo grau, se não me falha a memória, no segundo ano do segundo grau, na matéria de estatística, né? Em matemática 2 aí, dependendo. Quando eu falo 2 é porque no segundo grau eu tinha, né? Eu tô pegando como básico eu tive, né? Era três professores de matemática e três de física, e eles falavam, cada um falava sobre um assunto ali, né? Para a gente conseguir ver todo o conteúdo, porque o conteúdo do segundo grau é bastante extenso. E um deles, né, inclusive lá no técnico, na engenharia, é esse daqui, ó. Aí você receberia o da onde que você, por exemplo, de um fornecedor, sei lá, da China, de Taiwan ou dos Estados Unidos, que te fornece esses resistores. Aí, se for resistor de SMD, eu peguei essa referência do livro didático, né? Porque é o que é mais utilizado, mas dependendo, como eu não sei a natureza desse controlador, que tipo de resistor é utilizado, eu peguei o mais comum. Aí tem aqui o código de cores, né? Como que você compõe, a gente pode até comentar isso na próxima aula aqui, né? E a resistividade, ó, de cada um, né, de cada elemento, geralmente na placa no PCB a gente utiliza o cobre, né, mas, por exemplo, níquel, cromo, nicocromo, geralmente é para você fazer solda, né? Zinco, prata e ouro é para você melhorar a resistividade, por exemplo, o ouro, por exemplo, ouro, a prata, é para você melhorar a resistividade dos condutores para o circuito ele ter um melhor desempenho, por exemplo. Então, basicamente, você iria olhar aqui, ó, uma tabela semelhante a essa, ó, o custo do fio, né, a dissipação, o ruído, as características. Isso aqui é do livro didático e de um datasheet aí, né? O datasheet seria as informações de um componente. Todo componente eletrônico, você tem as informações básicas dele, do equipamento também, né? Mas do componente também. Fala como é que ele funciona, fala as faixas as quais ele funciona aí. Então, basicamente você tem que preencher os valores aqui e fazer uma comparação com a prática. Aí eu não sei se aí na prática, aí vocês vão me responder, vão me ajudar aí, se na prática vocês fazem uma construção igual essa daqui, né? Como ele é empresarial, aí depende da prática que vocês aplicam aí no dia a dia, né?
na qualidade de estudantes aí de, eletricista industrial aí, tá? Aí voltando aqui, pessoal, né? Já de cara, aí tá falando que a resistência equivalente está dando 1, né? E a resistência total aqui, né? Entre A e D, né? Ela tem que dar 10 ohms. Será que isso aqui tá dando 10 ohms? Tô chutando aqui, ó. Será? Qual que é o algoritmo para resistência equivalente, né? A gente fazendo simulando aqui, ó. Então, não é a soma, né? Vamos ver se a resistência equivalente. O primeiro teste que você faz é isso daqui, para ver se está batendo, né? Porque aqui ele não deu a solução, né? Ele não deu como se diz, a próximo passo da solução é essa. Então a gente vai somar aqui, ó, 5 ohms mais 4 ohms mais 1 ohm, né? Aí, portanto, a resistência equivalente, né? Eu vou pôr T, né? T de total aqui. Realmente, ó, 5 e 4 já dá 9, né? Mais um 10. Então, realmente, 10 ohms. Daí a gente vai fazer o teste. Eu estou achando, né? Como eles não deram nenhum valor aqui, ó, a própria tabela, ela mostra isso, né? Essa tabela está lá na folha de atividade 2.1, tá? E por isso que eu já antecipei aqui. Olha, planilha 1. Valores elétricos originais dos resistores e equivalência da placa do separador de minérios. Ah, então deve ser esse separador de minério geralmente é uma placa que tem uma mola, um eixo, e ela fica vibrando ali, que aí tem os metais pesados, aí tem você adicionando, por exemplo, iodo ali, né? Você faz com que uns se precipitem e outros materiais ali que não seja o metal se eleve. Aí ele passa por essa esteira, aí passa por uma esteira, se eu não me engano, e passa por uma espécie de uma grelha ali, e ele vai fazendo a separação, né? Deve ter um circuito mecânico oscilador harmônico de massa. Eu estou chutando aqui, né? Como ele não deu mais detalhes construtivos, e daí ele dá esses valores, realmente, ó, 5, 6 e ele não dá o valor dos resistores, né? E o desenho é claro, ó, ele não tem só 6 resistores, ele tem 9 resistores. Então eu estou chutando, como ele não deu detalhes maiores, eu estou chutando que esses aqui são iguais, né? Aí lembra, para a gente achar em paralelo, né? Vai ficar, como já deu o horário aqui, vai ficar o final da solução aqui para o próximo. A gente sabe que o algoritmo é 1 sobre resistência equivalente, né? Aí no caso é entre C e D, né? Vai ser igual que essa daqui, ó. No caso eu tô pensando nesse aqui primeiro para ver o que eu tenho de variável, né? Para eu achar a resposta. Por que que eu estou chutando, pessoal? E isso é importante, até para vocês levar para a vida profissional. Por que que eu estou chutando que eles são iguais, né? Porque, assim, o único jeito, se a gente for desenhar o algoritmo aqui, né? Igual a gente fez na aula passada, né? Aí 1 sobre R7 mais 1 sobre R8 mais 1 sobre R9. E ele deu os dados do R7, do R8, do R9? Não. A única coisa que ele deu foi esse valor aqui, ó. Esse valor é o quê? 1 ohm. Então vamos apagar aqui, ó. Então tem um valor de 1 ohm. A gente sabe que 1 dividido por 1, né, é igual a ele mesmo aqui. Então, o que que resta de incógnita? O valor do R7, o valor do R8 e o valor do R9. Aí resta a nós, né? É impossível eu achar se eu fazer aqui, dá para a gente fazer o algoritmo aqui, né? Só não vou fazer agora porque já
já deu o horário, a gente continua na próxima aula. A única possibilidade, a não ser eu analisando por esses outros valores aqui, para ver se dá para a gente achar, né, a solução aqui, mas só pode ser que o R7, o R8, o R9 sejam iguais. É a única, assim, possibilidade, né? Como não deve ter vindo os valores aqui. Eu olhei nos desenhos, né, em todos os desafios, nas folhas de todos os desafios, e realmente não tem. Então, a única possibilidade é do R7, R8, R9 eles serem de mesmo valor, né? Então, vocês, na hora que for executar aí, no próximo aula a gente finaliza essa análise. Na hora que for executar aí o cálculo, pensem como o R7, o R8 e o R9 sendo o mesmo valor. Aí sim dá para achar uma solução e dá para manter, segundo esses padrões aqui, né? Padrões do fabricante aqui, ó, manter, vamos dizer assim, a coerência para essa parte do circuito, de forma que ela entregue o valor de potência nos terminais A, B, C e D adequadas para o circuito controlador dessa placa de mineração. Beleza? Então é isso, pessoal. Vou parar aqui o compartilhamento. Então é isso. Fiquem com Deus e até a próxima web aula.